Gostaria aqui só que nós externasse um momento de silêncio em virtude do falecimento da Dona Teresa, tia do ex-presidente desta casa, Rogério Cabrini, e também do ex-presidente Pablo Varenga. Peço a nossa secretária de hoje, vereadora Fátima, para realizar a chamada. Boa noite a todos. Sessão ordinária número 015-2025, 4/4/2025. Aleph Matias Neves e Silva. Presente. Tiago Éder Parreira Gonçalves. Presente. Edmilson Teodoro de Freitas. Maria de Fátima Souza Moreira. Presente. Francimar Pereira. Presente. João Dias de Souza. Presente. Acácio Ferreira de Rezende Neto. Presente. Sebastião Dias de Araújo. Presente. Silva Helene Maria de Figueiredo Moraes. Presente. São 8 presenças? 8 presentes. Obrigado. Sobre a proteção de Deus e constando o número legais de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Vamos ficar de pé para a leitura bíblica. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite, funcionários desta casa, você que nos ouve aí de casa também. Eu vou ler aqui na palavra de Deus, em Romanos, capítulo 10, versículo 1 e 2, que diz assim o título: Consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Peço ao secretário Danilo para realizar a leitura das atas das 3 sessões anteriores. Primeira ata da sessão ordinária número 12, realizada em 3/4, abertura às 19 horas do dia 3 de abril de 2025, no plenário da Câmara, reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, João Dias, Francimar, Acácio, Sebastião e Silva Helene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária número 10, extraordinária número 1. Consta do expediente do dia os projetos de lei número 7, 8 e 9, PMT, de autoria do Executivo, 9, 10 e 11, CMT, de autoria de vários parlamentares, decretos legislativos número 5, 6, 7 e 8, de autoria de vários parlamentares, e requerimento número 44 do vereador Teodoro. Proposituras verbais, os vereadores Francimar, Edmilson e Tiago apresentaram pedidos de ofício e requerimentos verbais, sendo todos os requerimentos aprovados por 8 votos a 0. Ordem do dia, foram lidos os pareceres das comissões sobre os projetos de lei número 7, 8, 9, PMT, e 9, 10 e 11, CMT, os quais foram colocados em primeira discussão e votação, sendo todos aprovados no primeiro turno por 8 votos a 0, e os projetos de decreto legislativo 5, 6, 7 e 8 foram discutidos e aprovados no primeiro turno por 9 votos a 0, contabilizando o voto do presidente. Em seguida, o requerimento 44 foi lido, discutido e aprovado por 8 votos a 0. Visitas honrosas, a pedido da presidência dessa casa, ficam registradas as visitas honrosas a esta sessão,
dos senhores Pastor Uida Marques Luiz, Rafael Sintra, Sara Carolina, Gilson Vitorino, Edivão Inácio, João Rodrigues, Wilson Dias, Vilmar Rosa, Osírio Oliveira, Alexandro José, Admilson Neres, Genival Mota, Marcos Antônio, Lucas Gomes, Nayara Lorena, Wender José, João Batista, Emanuel Luiz, Weder de Moraes, Valdisson Francisco, Cirlane Conceição, Tereza Flauzina, Geraldo Valadares, Tânia Ribeiro, Brenner Cardoso, Welbiane Lopes, Hugo Mendes, Osentina Reis, Elisa Gomes e Elvis Moraes. Explicação pessoal: nenhum vereador fez uso da palavra. Em tempo, o senhor Rafael Sintra fez uso da palavra para falar sobre o projeto 011-2025 e, ao final, foi aprovado por unanimidade a realização da reunião ordinária número 14, ainda nessa data, para que se ultime a votação dos projetos em pauta. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão. Ata em votação. Vereador Cássio. Sim. Vereadora Silvia. Sim. Vereador Francimar. Sim. Vereador Tiago. Sim, presidente. Vereadora Fátima. Sim, presidente. Vereador Cabo. Sim, senhor presidente. Vereador João Dias. Sim, presidente. Ata aprovada. Segunda ata da reunião ordinária número 13, realizada em 3/4, conforme requerimento de antecipação. Abertura às 20h20 do dia 3 de abril de 2025, no plenário da Câmara de Turvânia, reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, João Dias, Francimar, Acácio, Sebastião e Silvelene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente foi lida e aprovada a ata da reunião ordinária número 11. Consta do expediente do dia os projetos de lei número 7, 8 e 9 PMT do Executivo, 9, 10 e 11 CMT de vários parlamentares e projetos de decreto número 5, 6, 7 e 8 de autoria de vários parlamentares e as moções número 9, 10 e 11, todas de autoria da vereadora Silvelene. Proposituras verbais, os vereadores Tiago, Acácio e Edmilson apresentaram pedidos de ofícios e requerimentos verbais, sendo todos os requerimentos aprovados por 8 votos a 0. Ordem do dia: os projetos de lei 7, 8 e 9, 2025 PMT e 9, 10 e 11, 2025 CMT foram colocados em segunda discussão e votação, sendo todos aprovados no segundo turno por 8 votos a 0. E os projetos de decreto número 5, 6, 7 e 8 foram colocados em segunda e última discussão e votação, sendo todos aprovados em definitivo por 9 votos a 0, contabilizando o voto do presidente. Em seguida, as moções número 10, 9, 10 e 11 foram lidas, discutidas e aprovadas por 8 votos a 0. Explicação pessoal: fizeram uso da palavra os vereadores Silvelene, Acácio, Sebastião, João Dias, Tiago, Edmilson e Aleph. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão. Ata em votação. Vereador João Dias. Sim, presidente. Vereador Cabo. Sim, senhor presidente. Vereadora Fátima. Sim. Vereador Tiago. Sim, presidente. Vereador Franz. Sim. Vereadora Silvia. Sim. Vereador Cássio. Sim. Ata Sim. aprovada. E ata da reunião ordinária número 14, também realizada no dia 3/4 de 2025, conforme requerimento de antecipação. Abertura às 21h10 do dia 3 de abril de 2025, no plenário da Câmara de Turvânia, reuniram-se os vereadores Aleph, Tiago, Edmilson, Maria de Fátima, João Dias, Francimar, Acácio, Sebastião e Silvelene. Sob a presidência do primeiro, foram abertos os trabalhos na forma regimental. Expediente: consta do expediente do dia os projetos de lei número 7, 8 e 9, 2025 PMT, de autoria do Executivo, e projetos de lei número 9, 10 e 11 CMT, de autoria de vários parlamentares. Proposituras verbais: o vereador Tiago apresentou pedido de ofício. Ordem do dia: os projetos de lei número 7, 8 e 9, 2025 PMT, e 9, 10 e 11, 2025 CMT, foram colocados em terceira e última discussão e votação, sendo todos aprovados em definitivo por 8 votos a 0. Foi concedido tempo de fala ao pastor Uida Marques Luiz de Oliveira para falar sobre o projeto de lei 011-2025, CMT. E explicação pessoal: fizeram uso da palavra os vereadores Acácio, Edmilson, Maria de Fátima, Tiago e Aleph. Não havendo mais a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e determinou a lavratura da ata. Ata em discussão. Ata em votação. Vereador Acácio. Sim. Vereadora Silvia. Sim. Vereador Franz. Sim. Vereador Tiago. Vereadora Fátima. Sim. Vereador Cabo. Sim, senhor presidente. Vereador João Dias. Sim, presidente. Ata aprovada.
Peço à nossa secretária, a vereadora Fátima, para fazer a leitura do expediente da sessão em questão, sessão ordinária 015/2025. Expediente do dia, matérias em discussão nessa sessão. Propositura, projeto de decreto legislativo 0009, Tiago Éder e outros, apresentação e envio às comissões. Projeto de decreto legislativo 010, Acácio e outros, apresentação e envio às comissões. Projeto de decreto legislativo 011, Francimar e outros, apresentação e envio às comissões. Projeto de decreto legislativo 012, Francimar e outros, apresentação e envio às comissões. Projeto de decreto legislativo 013, Acácio e outros, apresentação e envio às comissões. Requerimento, moção de aplausos. 045, Sebastião Dias de Araújo, discussão e votação. Moção de aplausos 012, Aleph Matias Neves e Silvia, discussão e votação. É o que consta? É o que consta. Obrigado. O meu é requerimento. Há requerimento? Verdade, é requerimento do Sebastião 045, Sebastião Dias de Araújo. Obrigado. Verdade. O momento é oportuno para os vereadores apresentar proposituras verbais. Algum vereador? Peço então ao nosso secretário para ler o resumo das matérias em pauta. São projetos de decreto legislativo, todos objetivando concessão de título de cidadania turvaniense. Vou ler as emendas. Primeiro, projeto de decreto número 9. Fica concedido título de cidadania turvaniense ao senhor Rafael Sintra Martins Oliveira, nascido no município de Trindade, vice-presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Turvânia, que sempre colaborou direto e indiretamente com o município de Turvânia. Propositura dos vereadores Tiago, Acácio e Silvia Helene. Segundo projeto de decreto número 10, fica concedido o título de cidadania turvaniense à senhora Ozentina da Silva Reis, nascida no município de Anicuns, técnica de enfermagem que atua na área da saúde em Turvânia há mais de 50 anos, a qual sempre colaborou direta e indiretamente com o município. Propositura do vereador Acácio, Silvia Helene e Maria de Fátima. Projeto de decreto número 11, que objetiva conceder título de cidadão turvaniense ao senhor Railan Wesley de Oliveira, nascido no município de Goiânia, proprietário da funerária Pax Bom Pastor, nessa cidade, que sempre colaborou direto e indiretamente com Turvânia. Propositura do vereador Francimar, Silvia Helene e Acácio. Projeto de decreto número 12, fica concedido título de cidadania turvaniense à senhora Gláucia Cristina Ferreira de Oliveira, nascida no município de Palmeiras de Goiás, proprietária da funerária Pax Bom Pastor, nessa cidade, que sempre colaborou direto e indiretamente com o nosso município. Propositura dos vereadores Francimar, Silvia Helene e Acácio. E projeto de decreto número 13, que objetiva conceder título de cidadania turvaniense ao senhor Walisson Rodrigues da Silva, nascido no município de Americano do Brasil, atualmente pároco da paróquia de São Gregório Nazianzeno, Igreja Matriz de Turvânia, o qual sempre colaborou direto e indiretamente com o nosso município. São esses os projetos. Repasse todos os projetos às comissões para a emissão de seus pareceres dentro do prazo legal. Peço ao secretário Danilo para ler o requerimento e as moções em pauta. Requerimento número 45, ao excelentíssimo senhor Jadir Dias Policarpo, prefeito municipal de Turvânia. Senhor prefeito, eu, Sebastião Dias de Araújo, vereador da Câmara Municipal de Turvânia, no uso de minhas atribuições, venho por meio deste solicitar providências junto à Secretaria Municipal de Obras e Ação Urbana, no sentido de promover a roçagem dos lotes vagos no setor Jardim dos Buritis, devido aos riscos que esses terrenos abandonados representam para a comunidade. A vegetação alta e descontrolada pode abrigar animais peçonhentos, além de ser um potencial foco de doenças e contribuir para a proliferação de insetos, até mesmo do mosquito da dengue. A roçagem desses lotes é essencial para garantir a segurança e a saúde dos moradores da região, além de trazer mais dignidade às pessoas que ali residem, notadamente por já se encontrarem desassistidas do asfalto nas ruas.
e, neste sentido, requer que ao menos seja procedida a colocação de cascalhos nas ruas do setor, visando trazer um pouco mais de comodidade aos moradores que ali residem, até que o mesmo seja asfaltado. Portanto, considerando a relevância deste requerimento, o Poder Legislativo solicita providências de Vossa Excelência no sentido de determinar a roçagem do mato e o cascalhamento do setor Jardim dos Buritis o mais brevemente possível em benefício da população local. Turvânia, 4 de abril, Sebastião Dias de Araújo, vereador do município de Turvânia. Requerimento número 045, de autoria do vereador Sebastião Dias, em discussão. De ordem, presidente. Sim. Boa noite aos nobres colegas, boa noite aos funcionários, boa noite a todos que nos assistem. Esse requerimento oficia ele em base no matagal que está lá, porque realmente, se tem dengue, se lá tiver algum depósito de dengue, está cheio, porque lá está impossível de até, igual o Tiago fez um requerimento do setor lá que arrisca ter um inseto, cobra, lá se brincar tem até capivara. Tem onça. Onça também, se brincar tem. Esse lote é particular, vereador? Hã? Esse lote é particular? É particular. É particular? É. Lá lote foi doado na época do prefeito Batata, né? Mas eu acho que os donos mesmo tem poucos, a maioria já vendeu, mas a questão não é essa. Porque é um matagal que e a prefeitura, eu acho que quem tem zero, mesmo que às vezes quiser lá e cobrar, que cobre, mas desde que seja limpo, né? Porque tá... E sobre o cascalho também, inclusive Vossa Excelência fez o requerimento de asfalto, eu já tinha feito numa data anterior, mas já que talvez demore o asfalto, e se encascalhar, o cascalho serve para o asfalto, se for fazer, né? No setor dos Buritis. Porque mesmo se for asfaltar, o cascalho serve para quando for asfaltar. E também, porque lá, para entrar lá, se chover, não entra. E se der sol, também não entra por causa dos buracos. Lá está quase impossível, só de a pé. Então, eu peço a colaboração de cada um de vocês aí, né, para aprovar esse projeto e peço ao executivo que analise com respeito, porque eu também não quero que vá e faz, vou falar amanhã, não. Porque lógico que tem os trâmites para ir. Mas eu peço a colaboração do Poder Administrativo também para que seja realizada a limpeza lá onde for possível, na roçadeira, onde não for possível, que peça os donos de lote. Agora vocês terminam. Certo? Obrigado a cada um aí. Certo, vereador. Parabéns. E muitas das vezes também o senhor precisa realizar nos lotes particulares e depois está enviando agora uma advertência aos moradores, né? Avisa eles, pede para limpar. Se eles não limpar, a prefeitura limpar, porque a população não pode sofrer porque o morador não quer limpar, né? Não, porque também eu acho que até hoje aqui nunca cobrou nada de limpar lote, né? Nunca, não. Não é possível que lá naquele setor, que é um setor que está passando por calamidade, vai cobrar. Manda um porque pedido, a pessoa né? não deu conta nem de construir a casa, aí vai pagar multa de limpar lote. Uma advertência só falando, mantém o lote limpo e tudo, nesse sentido só, né? Pode ser. Cobrar é sem lógica. Não, cobrar não. Requerimento ainda em discussão, algum vereador? O vereador Acácio pediu primeiro, vereador. Pode ir, então. Vereador, eu não tenho certeza, mas parece que tem partes daqueles lotes ali, abaixo ali um pouco, que é do município. Não tem dono, que foi Teve uns lotes que foi doado, depois teve que voltar foi ao doado, o Ministério Público não aceitou, então certeza que esses lotes lá é do município. Não deve ter proprietário lá, não. Mas, vereador, aqueles lotes lá que a senhora está falando, é os que estão mais bem zelados. É? Porque eles tinham dono. Eles tinham dono, mas tem uns que não. Porque eles tinham dono. Aí a justiça proibiu a construção por causa do lençol de água. Isso. E aí, mas os que eram dono tá plantando a mandioca lá, tá plantando qualquer coisa e tá zelando. Ah, sim. Certo? E tem também outra coisa também, que na rua de baixo tem uma mina d'água lá que os moradores lá, a menina lá, ainda bem que eles têm uma moto. Porque senão não entra da mina. Mas isso eu não pus no requerimento para fazer, mas eu peço até que toma providência nessa mina que tem lá também. Parece que que foi embargado lá justamente
por essas minas, né? Não sei se são se é uma ou se são mais, mas na época foi embargado por essa mina mesmo de água lá. Mas a mina passa na rua. É do lado de cima da rua, ela passa na rua. O que foi embarcado foi da rua para baixo. Mas obrigado pela... Vereador Acácio. Parabenizar o vereador Cabo pelo requerimento. É muito importante mesmo essa preocupação. E também, o senhor falou uma coisa relevante. Lá, aquelas ruas lá tá intransitável. Esses dias fui fazer uma visita lá na residência do morador. Não tem condição de entrar de carro lá. É preciso mesmo que o executivo providencie e mande uma patrola para ir lá resolver aquela situação, amenizando até que venha o asfalto. O tão sonhado asfalto para aquele setor, né? Essa é uma sugestão. Muito Senhor obrigado. presidente, Sim. obrigado, vereador. A patrola é o seguinte, que a patrola um dia desse para trás. Aí foi o problema do requerimento que Vossa Excelência fez. Patrolou, choveu, a terra foi tudo para dentro do asfalto. Ah, tá. Porque o certo eu acho que é em Cascalho. Em Cascalho faz os quebra-mola, né? Para poder tirar a velocidade da água. Porque se patrolar lá amanhã, um exemplo, depois da manhã deu um pé d'água, vai parar tudo lá no asfalto, no requerimento que Vossa Excelência fez. Aham. É verdade, né? Vereador, aproveitando também, nós temos agora à frente da Goinfra o ex-deputado, foi prefeito de Catalão por muitas vezes, Adib Elias, conhecido no MDB, conhecido no ramo da política. Nós poderíamos reunir aqui os 9 vereadores e ir lá mostrar, já solicitar, Danilo, que faça um arquivo fotográfico ali daquele setor, porque muitas das vezes a Goinfra manda aqui aqueles caminhão de recapagem, eu não sei nem se o nome correto é esse, mas aquele que passa aquele nugueto no asfalto, né, geralmente agora é o ano de vir essa ação, porque o ano que vem tem eleição estadual, mas que nós solicitarmos ali para que eles façam o asfalto daquele setor. A prefeitura tem a máquina de fazer meio-fio, então ali eles entrar, a prefeitura tem um maquinário para fazer terraplanagem, então que eles providenciem o asfalto, nós íamos os 9 lá na Agroinfra solicitar isso, porque nós sabemos, nós vivemos aqui em Turvânia, todo mundo aqui é reconhecedor, que Turvânia é um dos aluguéis mais caros da nossa região. Então ali tem as pessoas que têm o seu lote ali, muitas das vezes, além de não conseguir construir, fica com medo de investir num lugar onde não sabe Deus quando vai ter o asfalto. Isso já se perpetua aí por 20 anos quase, desde quando a doação daquele terreno. Então, queria convidar também os vereadores, aproveitando seu requerimento, parabenizando pelo seu requerimento, para nós ir ali solicitar isso, ver o que pode fazer, o que a Agroinfra pode fazer. Então, já agenda essa visita lá, Danilo, para nós Bom demais, corrermos parabéns, atrás disso. presidente. E no dia, também é uma sugestão, no dia que os 9 vereadores formos em Goiânia, na Goinfra, vamos passar na AGEAB também e reforçar o pedido para trazer o aluguel social para Turvânia. Exato. Ajudar as famílias mais carentes, vamos todos nós. Vamos. Senhor presidente, mudou o presidente da Goinfra, mudou? Da Goinfra é o Adib Elias agora. O da AGEAB ainda é o Pedro Salles. Da Goinfra é o Adib Elias. Porque da Goinfra não era ele, entrou agora. Entrou tem um mês mais ou menos. Requerimento em votação, vereador João Dias. Sim, presidente. Vereador Cabo. Sim, senhor presidente. Vereadora Fátima. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Francimar. Sim. Vereadora Silvia. Sim. Vereadora Cássio. Sim. Requerimento aprovado. Agora a moção número 012, de autoria do vereador Aleph Matias Neves Silva. Moção de aplauso ao senhor Hélio Brandão Figueiredo, médico ortopedista, por relevante destaque em sua área de atuação. Fica reconhecida, através desta, moção de aplauso ao senhor Hélio Brandão Figueiredo, médico ortopedista, por relevante destaque. Por meio desta moção, o Poder Legislativo de Turvânia reconhece toda a dedicação e profissionalismo ao homenageado em sua trajetória. Natural de Aurilândia, viveu toda a sua infância em Turvânia, estudou o 2º grau no Colégio Herculino Gomes Arantes, graduou-se em Medicina na Faculdade de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, fez residência médica em Ortopedia e Traumatologia na Fundação Hospitalar de Brasília e graduado em Psiquiatria na FUNORTE, em Minas Gerais. Atualmente trabalha na Clínica Goiânia, situada
na cidade polo de nossa região, São Luís de Montes Belos. Destaca-se o seu papel social voltado à nossa comunidade, atendendo a nossa população com profissionalismo e dedicação, sendo profissional bastante renomado e frequentemente abdica de seus honorários médicos em favor daqueles que mais necessitam. Sua família teve e ainda tem relevante papel na história e no desenvolvimento de Turvânia. Inclusive, sua irmã é vereadora Silvelene Maria de Figueiredo, atualmente está no 3º mandato. Por todo exposto em reconhecimento aos seus méritos e profissionalismo na história da nossa cidade, e em nome de todos os cidadãos do município, essa casa delibera e aprova a presente moção de aplausos em sua homenagem. Câmara Municipal de Turvânia, aos 4 dias do mês de abril do ano de 2025, vereador presidente Aleph Matias. Moção número 0012 de autoria. Perdão, só está errado aqui na pauta, Danilo, tá? Maria de Fátima. Moção número 012 de autoria minha, do vereador Aleph Matias, em discussão. Quero pedir a oportunidade aqui. Acredito, vereadora Silvia, pedir licença, senhora, como pedir para requerer essa moção. O Torelli tem um papel significativo na nossa comunidade. Nós que somos políticos, eu acho que já passamos, aqui todo mundo já passou por uma casa onde contou uma história que foi atendido pelo irmão da senhora. Muitas das vezes a senhora levou a pessoa para ser atendido por ele e fala da competência, do carinho dele. E nós sabemos, eu também que tenho meu irmão na medicina, sabemos que muitas das vezes a gente até chega a extrapolar, né? Olha, atende fulano, atende ciclano, atende fulano, porque a profissão deles é aquela, mas nós levamos ali alguns pedidos e solicitamos, e ele nunca tem abandonado esse papel de olhar pela cidade de Turvânia, independente da senhora estar no mandato ou não, independente de ter algum representante familiar na política ou não. Então, esse é um modo que a casa viu, entendeu, de homenagear ele por essas ações e desejar que ele continue assim, fazendo assim com a população de Turvânia, e dizer que será uma honra para nós tê-lo aqui recebendo essa moção. Conto com a colaboração de todos os companheiros. Oportunidade. Eu sou até suspeita de falar, né, dele. Doutor Hélio tem 25 anos que ele atua aqui dentro de Turvânia. Nunca foi médico aqui do hospital aqui, mas já fez cirurgia de ortopedia de graça nesse hospital aqui, de paciente que chegou com fratura e precisava, na época que era bem carente ainda, porque hoje eu falo que a medicina hoje está muito bom, né? Mas há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, aqui não era fácil, não. Então, aqui tem pessoas aqui que ele já saiu de lá, de São Luís, e veio fazer a cirurgia no hospital aqui sem nenhum custo para o paciente. É um homem, eu posso até falar, um homem de Deus, e que não visa só por dinheiro. O Hélio, às vezes, eu acho que não passa uma semana que ele não atende alguém aqui de Turvânia. Aí, quando eu ligo, ele fala assim, já vem ela. É porque ele sabe que eu estou pedindo, né? Mas ele fala que tem o maior prazer, que só ele e nós que sabemos como foi para ele formar. E quando ele passou no vestibular, ele foi uma coisa que ele disse que fez um compromisso com Deus, que o que ele ia fazer, ele não ia pensar só em bens financeiros, mas ele queria ajudar o povo, porque Deus estava contribuindo com ele, dando aquela oportunidade para ele ser médico, que teve a oportunidade de formar, de 2 especializações, né? Então, eu sou orgulhosa do meu irmão, da forma com que ele atende as pessoas. Muito obrigada, presidente. Eu sou grata ao senhor por isso aí. Eu tenho certeza que ele vai ficar muito honrado com essa homenagem. Deus abençoa. Amém, vereador. Moção em votação, vereador Acácio. Sim. Vereadora Silvia. Sim. Vereador Francimar. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereadora Fátima. Sim. Vereador Cabo. Sim, senhor presidente. Vereador João Dias. Sim. Moção aprovada. A palavra está franca aos vereadores, aquele que desejar fazer uso da palavra, pelo prazo de até 10 minutos.
Algum vereador? Gente, Sim? eu nem não vou usar atributo, vou falar daqui mesmo. Eu só quero aqui esclarecer o mal-entendido que houve ali no Jardim da Vitória, para o pessoal do Jardim da Vitória e para quem está nos assistindo. Porque eu fiz um requerimento para tirar uma erosão que tem lá na segunda e na terceira rua, de baixo para cima, que eu não me lembro, não recordo o nome. Aí eu até agradeci o prefeito, eu acho que era o primeiro requerimento que ia ser executado desse mandato. Aí me ligaram falando que do jeito que estava lá ia ficar pior. Os próprios moradores. Aí eu fui lá, verificar primeiro, eles estão pondo meia manilha no asfalto. Tem o meio fio pondo do lado de dentro. Ia ficar meia manilha de fora a fora. Vim aqui, falei com o prefeito, falei, Jadir, ele estava lá de fora. Está fazendo isso lá assim, assim. E se for para fazer do jeito que for fazer lá, na próxima reunião eu vou retirar meu requerimento. Porque daquele jeito lá não vai. Os próprios moradores, como é que ele vai entrar na casa dele? Se é meia manilha, tem para manilha, é inteira. Aí ele mandou ir lá, que eu não vou citar nome, mas eu sei quem. E aí mandou parar a obra. Entupiu, encheu de terra. Aí falaram que fui lá e proibi a obra. Eu falei, então estou poderoso demais. Aí eu proibi uma obra do executivo. Aí eu quero deixar bem claro que eu não proibi obra nenhuma. Simplesmente falei que se fosse daquele jeito eu ia retirar meu requerimento. Ia mesmo. Porque quer fazer, faz direito. Porque eu nunca vi pôr manilha dentro do asfalto. Em vez de minguar o rasgão lá do asfalto, estava aumentando. Para pôr as manilhas, que é a metade. Aí eu quero deixar bem claro que eu não fui contra a construção lá dessa esgoto fluvial lá. Simplesmente falei que daquele jeito lá, o próprio pessoal que me ligou, o próprio pessoal vizinho. Agora estava falando na rua aí que eu fui lá e proibi a obra. Eu falei, então estou poderoso. Aí é até bom, né? Porque agora fazer outro. Falei, não, isso aqui não quero que faz, não. Eu quero deixar bem claro para toda a população que eu quero é o bem para Turvânia. Aí os próprios donos de lote e donos de residência falaram, não, desse jeito aqui vai ficar pior para nós. Como é que nós vai passar o estranho desse jeito e entrar no nosso lote? E aí eu quero deixar bem claro isso aí, que eu não fui contra nada. Não, lá, do jeito que está lá já caiu, vários. E aí eu nunca vi manilha dentro do asfalto, meia manilha. Já que vai fazer a rede fluvial, faça desde que fica de acordo. Porque também eu acho que o prefeito também, eu não sei se tem, ele tem aqui, um engenheiro. Porque eu acho que tem um engenheiro para engenheiro. Aí o engenheiro, então o senhor assina aqui, vai estar fazendo esse trem desse jeito. Eu não sei se tem. É isso que eu quero deixar bem claro. Registrado, vereador. E tenho certeza que as pessoas usam muitas vezes da falta de informação para espalhar mentira. Nenhum vereador aqui vai pedir para atrapalhar quem quer que seja a sociedade. Mas, igual o senhor falou, depois fica uma situação mal feita, quem foi que pediu? O vereador Cabo. Então, o senhor é a favor de fazer o correto, que é certo ali. Parabéns. Vereador João Dias? Fátima? Palavra? Mais algum vereador? O vereador Thiago? Cássio, o senhor quer falar? Quer falar, Cássio? Não. Oportunidade, senhor presidente. Sim. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite aos nossos servidores da casa. O que me traz hoje aqui na Palavra Franca, nessa tribuna, é prestar alguns esclarecimentos também em relação ao fato que ocorreu no nosso município. Eu posso dizer aos fatos, né? Que já tivemos um desvio de 200 mil há 5 anos atrás, e esse agora mais um escândalo de corrupção aqui do nosso município. Então, nos traz aqui justamente esclarecer, porque estive em algumas casas hoje, onde a minha presença foi solicitada, para justamente esclarecer. Então, eu quero aproveitar a oportunidade e fazer um apanhado geral para a população turvaniense entender o que está acontecendo, de fato, né? Nós até agora não criamos, senhoras e senhores do nosso município,
uma CI nessa casa, porque dependemos de documentos que possam embasar. Porque a CI em si, ela tem 90 dias de prazo para um relatório final. Se nós fazermos ela agora, nós vamos ter que aguardar 30 dias para que o banco envie a essa casa ou a prefeitura do nosso município, onde, bem lembrar, que vamos fazer um trabalho em conjunto, mas isso significa o quê? Que nós vamos acompanhar de lá, mas o trabalho autônomo de autoridade é o nosso aqui. Vai fazer o acompanhamento lá de uma forma e nós temos os nossos métodos, a nossa metodologia de fazer o nosso trabalho aqui com troca de informações, para que possa ser feito um levantamento adequado da situação. O que é o levantamento adequado? É saber quando que começou, como que foi feito e o principal, senhoras e senhores aqui, quem realmente está envolvido e se há mais pessoas envolvidas nesse escândalo, porque eu assustei quando eu fiquei sabendo no relato do Dr. Hugo aqui nessa casa, que o contador da prefeitura não tinha conhecimento de uma conta do nosso município. E eu fiquei preocupado. Então a gente precisa analisar a fundo o que está acontecendo. Quero pedir mais uma vez, ao nosso prefeito Jadir. O prefeito Jadir assumiu o nosso município numa situação nunca vista. Tem uma Câmara de Vereadores com total empenho do seu lado. São os 9 vereadores dedicados aqui em saber a verdade, apoiando no que for de correto a ele. Praticamente não tem adversário aqui, nós estamos todos focados em descobrir a verdade, porque a população de Turvânia anseia por isso. É um escândalo que, como é que falava? A princesinha, não era assim que falava um outro prefeito anterior? Só escândalo, escândalo, para com isso, chega. Turvânia não aguenta mais isso que está acontecendo. Então precisamos sim ir a fundo e descobrir a verdade, porque o povo de Turvânia merece. E peço mais uma vez ao nosso prefeito Jadir, faça, ainda há tempo, prefeito, faça a auditoria nas contas públicas, descubra secretaria por secretaria, vai embasar ainda mais, o escândalo está aí, está escancarado. Então, é a oportunidade que o senhor tem de saber e apresentar para o povo de Turvânia realmente o que aconteceu durante esses 8 anos. Nós tivemos uma pandemia, onde foi decretado nesse município 1 ano de estado de calamidade pública. Eu fui contra, mais uma vez, reitero, fui contra o período, não ao estado de calamidade pública. Estado de calamidade pública, para lembrar a população turvaniense, dá total autonomia ao executivo, à administração, manipular o dinheiro público, devido à situação crítica de saúde do nosso município. Agora é levantar, é ver aonde começou, quando que começou, se começou nesse período de pandemia ou não, ou se foi antes. Então é um trabalho árduo que nós estamos aqui empenhados e quero dizer à população de Turvânia, nós temos aqui contadores, nós temos assessoria jurídica capacitada, só que o contrato da nossa assessoria jurídica não visa o acompanhamento de uma CI. Então eu quero parabenizar ao nosso presidente da casa, o senhor Aleph, que fez uma contratação de um advogado especializado, que é o senhor Danúbio, que todo mundo conhece, quem é o Danúbio, e a sua competência, né, nesses casos, advogado, gestor público, formado, várias pós-graduação. Então essa Casa de Leis vai estar bem servida no aspecto jurídico. Tenho certeza que nós vamos descobrir tudo o que aconteceu e prestar justamente a você aí de casa os esclarecimentos devidos. Obrigado, presidente. Obrigado, nobres vereadores. Senhor presidente, só um segundinho aí. Sim.
Eu só quero aqui deixar o meu sentimento, a família da dona Terezinha Honória. Fica aqui o meu sentimento, porque a gente tem companheiro que trabalha junto, já trabalhou, temos políticos trabalhando juntos, e todo mundo conhece a família. Então, eu quero aqui deixar o meu sentimento a toda a família, e que Deus conforte o coração de cada um deles. Registrado, vereador. Senhor presidente, bem lembrado, eu também, no momento da fala, eu esqueci justamente isso, a dona Tereza, os seus familiares, né? Quero dizer os meus sinceros sentimentos, aonde familiares participaram dessa Casa Legislativa também, não só a eles, mas a todos o que compõem a família, os meus sinceros sentimentos, os meus sinceros pêsames. Mais algum vereador? Oportunidade, presidente. Também gostaria de desejar os meus sentimentos aos familiares, família da dona Tereza. Que Deus conforte o coração de todos vocês nesse momento muito difícil. E reforçando a fala do nobre vereador Franz, com certeza, vereador, essa casa está empenhada em fazer o seu trabalho, em investigar a fundo, não só esse período que foi descoberto e levantado pela prefeitura agora, mas desde quando o suposto envolvido entrou no município de Turvânia. Tenha certeza, população de Turvânia, que essa casa não irá decepcioná-los. Nós iremos trabalhar efetivamente para a população e garantir a fiscalização e também para não deixar que o dinheiro público seja desviado e falte para a nossa sociedade. Então, toda a fiscalização será realizada e essa casa está empenhada em ajudar e também dar o suporte para o município identificar desde quando começou. Muito obrigado. Senhor presidente, mais um Sim. segundinho. Voltando nesse assunto que o Francis falou aí, eu acho meio impossível, mas estão comentando que o investigado agora na Semana Santa vai para Fortaleza, que já tem a passagem de compra. Eu acho impossível que isso aconteça, porque se acontecer eu acho que até é uma falta de respeito, mas é um direito dele, porque eu não sei, porque o cara ter numa situação dessa que ele tá, que pôs a cidade, que pôs a população de Turvânia numa situação dessa. Porque o que foi retirado fazia falta para muitas coisas. E ainda ir para a praia ainda, me falaram que menos a passagem comprou. Mas é um direito dele, né? É um direito, mas é complicado. É igual o senhor falou, uma situação difícil, né? Porque nós estamos aqui esperando esclarecimento, esperando, como o vereador Francis falou, nós precisamos aguardar essa documentação chegar, até para ver aonde foi, como que foi, que jeito foi, não tem como fazer sem essa documentação. Mas queremos cobrar então das autoridades, né, que olhe isso daí para que também preste esse esclarecimento à sociedade, né, vereadores? Porque é algo, é o mínimo que nós esperamos nisso daí. Nós não estamos aqui para querer ensinar a polícia a fazer o papel dela, longe disso, mas que olhe com atenção. Se tem essas possibilidades, que veja, que vá atrás, que busca para que isso não aconteça, né? É o mínimo. E obrigado, vereador Francis. Nós fomos atrás de um dos melhores na área de direito público, o doutor Danúbio. É um excelente profissional. Em conjunto com ela também no escritório, está a procuradora da Câmara de Goiânia por 12 anos, se eu não estiver enganado, né, vereadora Silvia? E hoje chefeia a Casa Civil da Prefeitura de Goiânia, a doutora Gabriela TJ. Então, nós estamos aí amparados de uma equipe técnica. Não que só para deixar claro, não que a assessoria daqui não tinha competência para gerir isso. Mas quando é realizados os modelos do contrato, eles pedem para que não participe por ser da cidade e ter essas outras opções. Em questão de CI, CPI, nós vamos auxiliar, porém contrata uma empresa especializada. E foi isso que foi feito. Nós já conversamos com os doutores, já foi contratado para dar maior transparência, maior segurança.
volto a dizer, uma das frases que mais me impactou essa semana foi um morador da cidade falou: olha, a gente se sente tranquilo, porque nós não temos como de entrar lá, pegar documento, ir no banco, solicitar documento, e vocês têm. E vocês foi colocado por nós. Então é o nosso papel, é o nosso dever. Estou à disposição 24 horas para isso, nós estamos correndo atrás. Já ouvimos aqui da parte da prefeitura todos os fatos narrados, eu acho que com uma riqueza de detalhes grandiosas, né, vereadores? E vamos correr atrás. Assim que os documentos forem disponíveis, até esse cuidado com o período nós estamos tendo para não prejudicar essa comissão. Assim que os documentos estiverem disponíveis, nós vamos correr atrás. Também, mais algum vereador? Sim? Eu gostaria também de deixar aqui, né, os meus sentimentos para a família da irmã Tereza, que partiu para a eternidade, né, nesta manhã de hoje. Eu tive o prazer de trabalhar aqui 4 anos com o sobrinho dela, o Rogério Cabrini. E os meus sentimentos, que Deus conforta cada um daqueles familiares que estão com os corações dilacerados. Isso também, vereador? Sim? Senhor presidente, boa noite. Também quero deixar meus sentimentos aqui, né, família enlutada. E dizer, presidente, que, assim como todos aqui já disse, essa Câmara está empenhada em resolver esse problema desse desvio do dinheiro aqui em nossa cidade. E dizer para a população de Turvânia que a sua indignação é a nossa também, em saber que com dinheiro público, com seu dinheiro suado, pessoas estavam vivendo uma vida fora do normal. A sua indignação não é diferente dessa Câmara de Vereadores. Todos aqui estamos lutando e vamos descobrir a verdade. E os responsáveis vão ser responsabilizados pelos seus atos. Isso aí, com certeza, a gente vai buscar, juntamente com a Polícia Civil. Vamos fazer o nosso trabalho aqui, vamos correr atrás da verdade, porque já é a segunda vez e isso não pode ficar impune. A gente tem que correr atrás e fazer os devedores pagar pelos seus atos. Obrigado. Ainda nesse assunto, só ressaltar, vereador Francisco, quando se fala de 200 mil, depois a quantia que foi identificada, se não me falha a memória, também é uma quantia similar agora nesse período, nós estamos falando de um valor mínimo, que já foi constatado que isso foi desviado na questão da primeira situação. Quando em 2020 houve essa situação e se fala em 200 mil, nós estamos falando de um valor mínimo, que esse foi verificado, mas não sabe o valor máximo que foi. Ainda não foi informada esta casa o valor máximo que foi de uma conta. Então, e nessa situação também nós ainda não sabemos o valor, mas quando a gente refere a valor aqui, nós estamos falando de um valor mínimo. Então, essa situação, quando o senhor falou sobre 2020, é um valor mínimo. Esse valor não tem como ser menor do que isso, mas, infelizmente, tem como ser maior. Uma oportunidade, senhor presidente? Então, a situação é mais revoltante ainda, porque nós estamos aqui igual a sociedade turvaniense, sem saber de fato o que está acontecendo, né? E para nós, que somos representantes da população, isso é um fato que não pode ocorrer. Está lá, 2020, 5 anos atrás, está lá engavetado o trem lá na delegacia com outro crime de patrimônio público. Um trem inaceitável da justiça. Então, assim que o doutor Danúbio estiver na casa, assim que a gente tiver em posse dos documentos, nós vamos sentar, organizar a situação com ele, e eu tenho certeza que ele vai achar uma maneira também de dar andamento nessa questão lá que está parada, engavetada lá naquele departamento. Porque é inaceitável o que acontece aqui nesse município. Vocês podem, mais uma vez, eu quero ressaltar isso, até para que não haja dúvida, independente de quem quer que seja que esteja envolvido nisso. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui está envolvido. Eu não desviei dinheiro público, a senhora não desviou, o vereador Cabo não, o vereador João Dias não, o vereador Tiago não, o vereador Francis não, a vereadora Silvia não, o vereador Acácio não. Então, nós vamos investigar a íntegra essa situação. Nós vamos investigar a íntegra. Isso vai ser olha,
até para que se pode dizer, fulano, não, com a investigação que fez, os envolvidos são esses. Fulano não tá, ciclano não tá. Nós vamos chamar aqui, vamos colher depoimentos. Já conversei com o doutor Danúbio, ele falou que às vezes é necessário que já se instaure um pedido especial na polícia para acompanhar quando estiver aqui na casa junto conosco, porque é uma situação séria. É uma situação séria, gente. A gente muitas das vezes pensa assim, ó, mas eu pago 300 de IPTU, eu estava falando hoje com um rapaz que ele teve que pagar uma cirurgia do filho particular, porque não tinha um recurso suficiente. Ele falou assim, o que é que levaram? Eu falei, a cirurgia do seu filho. Levaram ela. É um dinheiro público, é dinheiro de todos, é dinheiro da sociedade, é o dinheiro da cidade. Tem que averiguar. Então nós vamos investigar a íntegra. Estejam seguros disso. Aqueles que achar que nós vamos adotar de posições políticas, de amizades políticas, não, vão decepcionar bastante. Nós vamos investigar a íntegra. O meu compromisso com você aí em casa é investigar a íntegra. Amanhã ou depois, quando essa presidência eu entregar e meu filho estiver grande, ele poderá passar por isso aqui e falar assim, quando meu pai aqui esteve presidente, houve um escândalo e foi investigado tudo o que aconteceu nessa situação. Vocês podem contar com isso, podem contar com essa presidência para isso. E dando independência. Acho que vocês têm notado que quando vocês reuniram aqui, eu tenho deixado os vereadores ter a independência de fazer o que pensam, o que querem fazer, para não dizer que a presidência quis influenciar. Nós estamos dando o melhor suporte possível. Contratação dos melhores profissionais, estamos buscando as melhores condições e vocês vão ter toda a independência para fazer essas ações. Pode contar com essa presidência. Presidente, voltando no assunto, nós já estamos no assunto, eu tenho o direito de falar também. Eu não quero intrometer na justiça nem 1 milímetro. Mas, se fosse um coitadinho que tivesse roubado, aí será que ele estava de boa aqui? Capaz que ele já estava preso, não estava? Se tivesse pegado qualquer coisa. Porque isso aqui é evidente que pegou, não é? É evidente que pegou. Eu não quero intrometer na justiça, não. Mas, pelo menos, a prisão preventiva eu acho que tinha que ter decretado. Mas a justiça é quem decide, não é? Mas nós estamos à mercê aqui, não está sabendo notícia de nada. Mas eu acho que se fosse qualquer uma outra coisa, capaz que já estava detido, não estava? Já tinha outras providências, né, vereador? Mais algum vereador? Também quero aqui registrar os meus sentimentos, a família da dona Tereza Honória, ao Vinícius, Tatiane e seus filhos, ao Alessandro, seu genro, um amigo que também tenho, ao Leonardo, ao Rogério, meus amigos, sobrinho da hoje saudosa Tereza. Registrar também aqui a toda a família, Dom Maria, sua irmã, ajudou na minha criação desde pequeno, sou vizinho dela ali, não poderia deixar de registrar e dizer que contem conosco nesse momento difícil, nesse momento de dor. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.